Olá, sou o Dr. André Araújo, cirurgião plástico, especialista em cirurgia plástica pós-bariátrica, e hoje eu vou falar de um tema muito importante que é a cirurgia sobre o lipedema. Muitos pacientes têm dúvidas e também desejam alinhar suas expectativas sobre a cirurgia do lipedema. Como é o pré-operatório, como é a cirurgia, como é o pós-operatório, o resultado, o que esperar antes, durante e após esse procedimento que é fundamental para o tratamento de muitos pacientes que sofrem dessa condição. Acompanhe o nosso vídeo que eu vou explicar em detalhes todo esse processo. Vamos alinhar primeiro as expectativas em relação à cirurgia do lipedema. A cirurgia do lipedema, que consiste numa lipoaspiração específica para a remoção dessa gordura inflamada, essa gordura doente, ela vai trazer muitos benefícios. Entretanto, é muito importante e essencial que o paciente entenda que ela tem limitações e sozinha ela não vai fazer um controle absoluto e também não há uma cura do lipedema com a cirurgia. É fundamental que o paciente, tanto no pré quanto no pós-operatório e também a médio e longo prazo, que ele siga um tratamento que nós chamamos conservador, que consiste basicamente em ter bom estilo de vida com uma alimentação saudável, atividades físicas, eventualmente em alguns casos uma drenagem linfática com liberação miofascial, que assim nós chamamos, para que haja um controle da sua doença. Portanto, é fundamental para o sucesso da sua cirurgia e para manter a expectativa do resultado que entenda todos esses passos. Inclusive, o resultado também, ele depende do grau do seu lipedema e, claro, do seu biotipo e de algumas características específicas da sua pele e do seu corpo também. A cirurgia do lipedema, ela vai levar a resultados importantes, tanto do ponto de vista de sintomas quanto da aparência. Agora eu vou citar os principais resultados esperados depois dessa lipoaspiração e depois do tratamento do lipedema. Primeiro, a redução do volume. É muito frequente que os pacientes apresentem esse volume importante na coxa, no quadril, nas pernas e nos braços. E esse volume ele é desproporcional com o restante do corpo. Então isso incomoda muitos pacientes e limitam muito o seu cotidiano, o seu dia a dia. Então essa remoção dessa gordura inflamada doente vai diminuir esse volume, permitindo que o paciente, por exemplo, possa utilizar uma bota, determinadas calças que fiquem proporcionais com as suas demais áreas do corpo, com o seu tronco principalmente, e também com os braços. Então a redução volumétrica é o primeiro benefício da cirurgia para tratar o lipedema. O segundo benefício é que geralmente essa cirurgia ela minimiza o quê? A dor, o inchaço e também a fragilidade capilar, que são aqueles rostinhos que o paciente apresenta espontaneamente, aqueles vasinhos que estouram, que o paciente nem se lembra de onde surgiu, que é muito frequente em quem tem lipedema. Com a remoção dessa gordura inflamada, essa técnica de lipoaspiração, o paciente de imediato já relata uma melhora desse quadro álgico, que é uma gordura dolorosa, às vezes espontaneamente e às vezes ao toque. Melhora também aquela sensação de inchaço nas pernas e de peso também, e a questão da fragilidade capilar desses roxinhos que apareciam com certa frequência e o paciente observa que isso diminui também. Além disso, o terceiro benefício da cirurgia do lipedema é a melhora da mobilidade. Então os pacientes, devido a esse acúmulo de gordura, especialmente no interno da coxa, nos joelhos, nas pernas e, claro, quadril e braço, vai levar alterações articulares, alterações o quê? De mobilidade. Os pacientes têm dificuldade de fazer atividade física, de muitas vezes caminhar adequadamente, utilizar determinados tipos de calçados, e isso pode levar a também que os pacientes tenham
alterações articulares, como artroses, condromalácias, que é a alteração da estrutura cartilaginosa dos joelhos, por exemplo, do quadril, do tornozelo, ou seja, lesões articulares decorrentes desse excesso de gordura que vai causando um posicionamento vicioso da estrutura articular e, consequentemente, levando a lesões dessas partes do corpo do paciente. Então, com a remoção dessa gordura, por exemplo, na parte interna da coxa, você melhora o posicionamento dos joelhos, diminui a chance de lesão articular, bem como a remoção dessa gordura do joelho, remoção do volume de gordura também, menos peso sobre a articulação, o paciente diminui a hiperextensão que a gente fala do joelho, o joelho fica jogado muito para trás, o que vai levando também a lesão articular. O paciente consegue caminhar mais, utilizar determinados tipos de calçado, ou seja, ele vai conseguir fazer mais atividade física, vai melhorar a sua qualidade de vida e, consequentemente, a sua mobilidade também. E idem com relação aos braços. O paciente consegue fazer determinadas atividades ou movimentos que ele tinha dificuldade devido a esse excesso de volume patológico nos braços. E um outro grande benefício é, claro, a melhora estética do corpo do nosso paciente. A remoção dessa gordura que leva a essa desproporção no corpo do nosso paciente, ou seja, parte de coxa, quadril, pernas e braços desproporcionalmente acentuados, isso leva a um grande incômodo dos pacientes. Muitos deles relatam que, mesmo fazendo atividades físicas, dietas e até uma cirurgia bariátrica, por exemplo, essa gordura não vai embora e dá uma aparência de que ele ainda está acima do peso, de que ele ainda não consegue emagrecer, que na verdade é por causa do lipedema. Então, essa remoção dessa gordura vai trazer uma proporcionalidade para o corpo do paciente, fazendo com que estruturas, eventualmente como joelhos, músculos da panturrilha, dos quadríceps ou dos braços, fiquem mais definidos, mais aparentes devido à remoção dessa gordura doente do lipedema. Vamos falar agora sobre o pós-operatório, sobre a recuperação. Como é que é essa recuperação, essa fase depois da cirurgia? Primeira semana, 10 dias, é muito comum e é esperado um inchaço das áreas operadas, uma dor relacionada à mobilização, que pode ser leve, moderada, que os analgésicos conseguem controlar, aqueles roxos da cirurgia que a gente chama de equimose, eles vão desaparecendo entre 1 a 3 semanas espontaneamente ou com o uso de algumas pomadas. É muito importante nessa fase seguir o acompanhamento muito próximo e as orientações do cirurgião, e geralmente nós orientamos uma drenagem com liberação miofacial, um profissional que vai diariamente, nosso especialista no tratamento pós-operatório vai diariamente à casa do paciente ou aqui na nossa clínica para fazer essa drenagem, remover o excesso de líquido, fazer enfaixamentos específicos para que essa pele adira melhor aos tecidos e a gente consiga ter um melhor resultado. Na segunda para a quarta semana, o paciente já começa a ter mais mobilidade. Nós podemos ir liberando ele desses enfaixamentos, então ele vai ter mais autonomia também. São utilizadas cintas específicas para o controle do lipedema. Nós também no pós-operatório, tanto no início quanto nessa fase, podemos utilizar laser, tratamentos específicos que possam melhorar a evolução e o resultado da cirurgia. Então o paciente já começa a ter um pouco mais de mobilidade. A partir da terceira semana, a gente até libera para algum tipo de atividade física. E a partir aí, da quarta semana, que vai se estender até 3 semanas, o paciente já começa a se beneficiar dos resultados também estéticos, dos resultados com relação aos sintomas de maneira mais consistente. Então o paciente tem uma percepção melhor do resultado, apesar de que o resultado final nós vamos ver lá com até 6 meses, quando todo esse inchaço for resolvido
o paciente vai conseguir ter essa percepção como realmente o seu resultado final da cirurgia. A cirurgia do lipedema vai ter um impacto muito positivo na qualidade de vida do paciente. Como que o paciente vai se sentir no pós-operatório? Ele vai melhorar a dor, vai melhorar inchaço, vai melhorar a sua parte estética e isso certamente vai impactar muito positivamente na sua confiança, na sua autoestima, na sua qualidade de vida de um modo geral. É um paciente que consegue fazer atividade física de maneira mais livre, ele sente mais leve, o paciente consegue também vestir determinadas roupas que antes limitava aquela sua rotina do dia a dia e também, claro, uma questão funcional de mobilidade, onde ele vai diminuir as chances de ter lesões nos joelhos, no quadril, tornozelos, por exemplo, e também evitar uma progressão do seu lipedema para um estágio mais avançado e até chegar no estágio onde haja comprometimento funcional e irreversível, tudo que nós não queremos. Incluindo a abordagem aqui ao tratamento cirúrgico do lipedema, a cirurgia do lipedema, quando bem indicada, vai levar a resultados fantásticos na melhora da qualidade de vida, dos sintomas, autoestima e muitos outros aspectos da vida do nosso paciente. Entretanto, é importantíssimo e fundamental que o paciente entenda que ela é uma doença que não tem cura, mas que, seguindo todas as orientações, ela é uma doença controlada, onde ele pode seguir uma vida normal, desde que entenda o que deve ser feito, mantendo um bom estilo de vida, uma alimentação saudável, atividades físicas e, eventualmente, se for necessário, utilização de meias de compressão, utilização de drenagem linfática com liberação miofacial, manguitos pneumáticos para aliviar, eventualmente, algum outros sintomas, dentre outros tipos de tratamento conservadores que nós podemos utilizar. Portanto, o mais importante é que você esteja preparado para essa nova fase na sua vida, entendendo tudo isso que nós colocamos aqui. Se você está considerando uma cirurgia, um tratamento para o lipedema, não hesite em nos contactar, que será um grande prazer poder ajudá-la no seu tratamento. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.